o que nós queremos trazer é o seguinte: existem 2 tipos de medo, irmã. É. Identifique qual é o teu medo. Identifica O aí. medo saudável é o medo que vai, mas te preserva. Isso. Mas vai. Mas agora o medo Mas vai. doentio é um medo Que te de bloqueio bloqueia. e que é um medo implantado na Isso. infância. A gente pode até falar mais sobre isso amanhã, sobre esse Medo implantado. medo implantado. Porque amanhã esteja conosco. Já divulga para suas amigas, nós vamos te mostrar Divulga. 4 passos para vencer o medo e nós vamos te trazer a ciência para isso, para esse Vamos. processo. Com certeza. E as escrituras, porque nós temos uma história na Bíblia que eu particularmente, Vinícius, nós estudamos. Sim. Assim, as escrituras é para serem estudadas de tudo que é forma, né, irmãs? Sim. Mas como nós trabalhamos muito com essa questão da cura da alma, cura emocional, descoberta da origem do problema, do sofrimento emocional, É importante. o Espírito Santo nos mostra muitas coisas nas escrituras. Então, tudo que nós temos de moderno, da ciência, epigenética, neurociência, psicossomática, psicanálise, qualquer ciência, as escrituras estão aqui já revelando. Aliás, essas ciências que diz do comportamento das emoções humanas. Sim, sim. As escrituras falam sobre isso. Já falava. Já. É que a gente passa batido e não percebe, mas Já nós vamos falava. trazer para você amanhã. Como que é possível ter um passo a passo para vencer o medo? Você, então, amanhã esteja conosco para anotar e colocar em prática, porque não adianta só você nos ouvir. Isso. É boa ter falado E nós isso. vamos trazer um pouco desse medo implantado, porque todo medo que é um bloqueio, ele é implantado diante de um evento que você não soube resolver, que é o que nós chamamos de trauma. Teve algum evento, alguma dor, impacto emocional tão terrível sobre você que te bloqueou. Ou vários eventos de bloqueio, de como é que diz o nome? De impactos emocionais não resolvidos, que você não resolveu. O famoso trauma, que depois é alimento, é o adubo para a terra fértil do bloqueio. Isso aí, amor. Então, vamos ler amanhã nós vamos trazer isso, queridas. Ok, então assim, olha o que a Aline mencionou. Daqui a pouco nós vamos aqui para o Instagram, tá, queridas? No YouTube a Aline mencionou assim, Dulcivine, meu nome é Aline, parei um curso 10 meses de técnico de enfermagem por causa do medo das matérias de apresentar trabalho, me senti frustrada. É isso mesmo, É o que Aline. nós trouxemos. O medo paralisante, que é no caso seu, Aline, ele rouba... O que ele faz? Rapidinho, Vini. Ele rouba identidade. Por quê? Sim. Você é uma mulher potente, você começou um curso, você fez um curso. Só que teve um detalhe, por conta do medo das matérias e para apresentar trabalho, você fez o quê? Não foi mais, se sente frustrada, logo lá no fundo você já começa a ter baixa autoestima. Outra coisa que o medo faz, Aline, isso acontece com você, acontece com todas nós. Medo que paralisa, o medo doentio, bloqueio, esse medo que não é de Deus, tá? Esse medo que vem de trauma, isso aqui é trauma, importante, viu, Aline? Mas esses medos que nos bloqueiam, eles criam uma fantasia mentirosa sobre o futuro. Por isso que você não vai. Seja em qualquer área da tua vida. Seja aqui, a Luana, ela colocou, vixe, eu parei meu chamado por medo. A segunda mulher, a Luana, a Aline mencionou. Exato. Por que vocês pararam? Ou você que também nos assiste parou em alguma área da sua vida? Porque o medo, ele cria uma falsa realidade, uma mentira. Mentira. Que você acredita, que você, então, se paralisa, se deixa paralisar. Veja, você se permitiu paralisar. Aí sabe o que acontece? Você já não se vê mais potente, não se vê uma mulher forte, uma mulher capaz, e aí você começa a ficar frustrada e totalmente com uma visão distorcida sobre si. Aí Satanás se aproveita. Como? Tá vendo? Você não presta pra nada mesmo, hein? Nem Deus pode contar com você. Você não vai crescer na vida, não. Sim, aí o inimigo começa a colocar várias coisas na sua cabeça. Então a Aline mencionou, a Luana colocou ali. Sim. Olha o que a Silvana mencionou. Eu tenho um medo tão grande, só não sei do quê. Não dou continuidade em nada que começo. Imagina o sentimento de frustração da Silvana também. E aqui eu quero trazer uma outra assim, o sentimento de insegurança, de impotência. Aqui é uma insegurança para não conseguir. Sim. Agora sim, gente, veja como a Bíblia fala uma coisa e nós somos cristãos, mas os nossos traumas nos impedem de avançar, de crer na Bíblia muitas vezes, e isso mina o nosso ministério, a nossa vida com Deus, a nossa vida profissional, a nossa vida emocional, os nossos relacionamentos. Então, assim, Silvana, né? Eu tenho um medo tão grande, só não sei do quê.
Não dou continuidade em nada. Ó, isso aqui Não diz tanta coisa já me veio alguma dinâmica de morte, mas enfim, né? Isso aqui é constelação, enfim. Eu quero trazer um olhar aqui. Mas traga um olhar. Isso aqui, ó, a origem pode ser... Tem muitas origens aqui. Ô, Silvana, tem muitas origens que a gente pode pensar. De repente, algo que vem até de outras gerações, viu? Isso. O que nós estamos... Vou trazer aqui, Silvana, primeiramente. Eu tenho um medo tão grande, só não sei do quê. Só que você sente algo, a memória não busca. Então, nós já temos aqui um primeiro ponto. Se for aqui para diagnóstico, eu não vou fazer diagnóstico aqui, tá? Mas, se for mexer mais um pouquinho, aqui é trauma. Tem algum problema, algum evento, algum impacto emocional chamado trauma, que você não soube resolver, que a sua mente consciente não busca memória para essa emoção, para esse sentimento. Você tem a memória emocional. Sinto medo, não sei do quê. Não me lembro do quê. Não sei do quê, de onde vem. Aqui a gente pode pensar um trauma muito importante. Segundo ponto, outra questão. Aliás, quero te fazer uma pergunta também, Silvana. Você está autorizada a se desenvolver, a grandes conquistas e a dar um sentido para a tua história? Você está autorizada? Porque se você diz que não dá continuidade em nada que você começa, logo já penso lá no fundo, a nível inconsciente, algum modelo sistêmico te proibiu. E proibiu não falado. Proibiu na forma de viver a vida. Você observa algum modelo, eu vou dizer do feminino, algum feminino, busca os teus femininos da sua família. Se tem femininos que não continua, que não tem sucesso, que é um feminino que não progride, você está vinculada, você aprendeu, modelou o teu cérebro com esse feminino. Aqui está uma das respostas do porquê que você não avança. Tem que fazer os rompimentos importantes. E também aqui nós temos o traço de caráter oral. Quem não consegue ter força para ir para a vida? Quem que não sai do berço? O bebê, né? Não tem força nas pernas para poder avançar. Então pode ser um trauma que você vivenciou no primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida. E aí você não lembra porque não tinha hipocampo. Exato. Mas você sente porque já tinha as amígdalas no cérebro. Então, o trauma está registrado aí nas suas amígdalas, só que por não ter hipocampo, você não lembra. O hipocampo é responsável pela memória. Exatamente. Então, assim, tem muitas hipóteses. Já tivemos casos em que a pessoa procrastinava por causa de aborto. Identificação com morte. Sim, ou alguma geração que foi, algum membro da família de gerações anteriores que foi excluído. Aí a criança nasce identificada. Mas, assim, teria que, né, saber mais. A gente não vai ficar falando aqui, dando certeza. São hipóteses, tá? Nós somos muito responsáveis quanto a isso. Isso, só que agora tem essa questão. Mas a questão sistêmica você pode analisar aí mesmo. Pode. Não, aqui, olha, Vi, aqui tem problema com o feminino. Silvana, tem problema com o feminino da sua família. E aí, seria muito interessante você também analisar como que era a relação com a sua mãe. Também. E como que era o seu contato, como foi o contato com o pai. As mulheres da família. As mulheres dessa família. Então, assim, são alguns contextos. Por quê? O feminino da minha mãe, das minhas tias, da minha avó, das minhas primas, é a minha história também. É como eu modelo meu feminino. Elas são potentes? Elas têm muitas conquistas? Então, boa observação. E tem outro detalhe, segundo ponto que nós precisamos observar, função paterna. Função materna, cuidado comigo. Segurança. Sim. Posso ter medo, mas não me bloqueio. Só que tem um detalhe aqui, você tem o medo e não dá continuidade em projetos. Você, então, não se permite ir para a vida. Para a vida avançar. Tem alguma questão com a função E a função paterna envia, né? Exato. Então, é preciso entender como que foi essa relação, tá bom, querida? Bom, claro, tem que investigar um pouco mais, mas a questão é essa. Analisa como era esse feminino e dê um novo significado a essa história. Isso daqui tem como desfazer, tá? Tem como desfazer. Com certeza. Não existe bloqueio indissolúvel, não sei se eu posso dizer assim. Isso, mas olha, esse bloqueio, bloqueio não, como é que diz? Essa barreira, essa barreira. Ela é transponível, viu?